O volante Juninho manda recado para o Goiás e afirma que tem sim o interesse de voltar para o Verdão algum dia. Eu quero trazer os detalhes sobre esse jogador e se houve ou não procura do Goiás para contar com ele na Série B do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, falar sobre mais uma, daquelas histórias de jogadores que deixam o Goiás e acaba se dando mal em um período não tão curto assim, a situação do Morelli, que voltará a jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E nosso parceiro do canal é a Lavanderia Viva Cor, localizado na Avenida T2, no setor Bueno. Você está precisando renovar as cores das suas roupas? Uma ótima opção é com a tinturaria com os profissionais da Viva Cor, além de vários outros serviços, tanto para roupas do seu cotidiano, ou para você que tem uma empresa, um negócio e precisa também de lavagens maiores, a Viva Cor é o local certo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Assim também como o da RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, a arte de registrar o patrimônio. Sua definição e a incidência de INSS e também do IRPFI. Várias outras soluções, como a verba de representação, você encontra com a RJC. Vou deixar o link aqui embaixo também para você entrar em contato. Vários outros serviços, como a criação de uma holding empresarial, familiar, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos. Todas as informações na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Juninho, que teve uma boa passagem pelo Goiás na temporada passada. Foram 44 aparições, 5 gols marcados e 2 assistências. O jogador que fez a Série B intercalou entre titular e reserva, mas naquela reta final, com Wagner Mancini, foi titular, assim também junto com o Brenner Herculano, Paulo Baia, alguns jogadores que conseguiram se recuperar dentro daquela sequência de 8 vitórias consecutivas, infelizmente, que não foram suficientes. Olhando agora em retrospectiva, é algo assim até inacreditável de se pensar, como que dos 10 últimos jogos o Goiás, que venceu 9, empatou um e perdeu outro, não subiu para a Série A. Enfim, espero que sirva de lição para a reta final deste ano também. Sobre o Juninho, ele que está hoje no Criciúma, vem fazendo uma temporada até interessante, 27 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Porém, na Série B, após uma contusão, vem sendo reserva. Ele voltou a jogar a partir do mês de junho, teve uma pequena contusão muscular, mas já está de volta. No jogo contra o Goiás, ele ficou no banco de reservas e deu uma entrevista ao jornalista Vitor Pimenta, no seu canal aqui no YouTube. Convido vocês a conhecerem também a Pimenta TV, um abraço para o Vitor Pimenta, inclusive, sobre o Juninho. Ele afirmou o seguinte, ao ser perguntado sobre Goiânia, se sente saudade, e sobre um possível retorno ao Goiás. Abre aspas. Vou até deixar aqui a imagem do Goiás, agora sim. Eu fiz um bom trabalho aqui, não tem coisa melhor do que você sair de um clube e saber que você deu o seu melhor e a torcida reconhecer isso. Juninho que foi aplaudido, bem recepcionado pelos torcedores no empate contra o Criciúma. Fiquei muito feliz com o carinho dos torcedores e tenho esse mesmo carinho pelo Goiás. Sinto saudade de Goiânia, pois gosto muito do calor. Tudo é da vontade de Deus. Se for de algum dia eu voltar, eu volto. Se não for, Deus sabe de todas as coisas, deixando as portas aí abertas também o Juninho para um retorno ao Goiás. Ele que ainda é jovem, tem 24 anos de idade, acredito que nesse meio campo do Goiás seria um nome útil, principalmente naquele momento que o Juninho, que substituiu, olha a coincidência aí, o Juninho que veio do América, teve um momento de instabilidade, acho que hoje até reencontrou a sua posição, mas o Juninho, ex-Goiás, hoje no Criciúma, era um meia mais central ali de criação, de tentar um drible curto, algo que, por exemplo, o Dieguinho também fazia. Nessa temporada, antes de começar a Série B, teve uma especulação, eu não lembro aqui agora ao certo quem que colocou essa informação, naquele momento, mas houve sim um interesse, uma consulta do Goiás para contar com o Juninho após o Campeonato Goiano. Sem oferta, sem proposta oficial, isso não aconteceu. O vínculo dele no Criciúma vai até dezembro do ano que vem, então ele ainda tem um vínculo longo lá em Santa Catarina. E quando ele deixou o Goiás, ele saiu gratuitamente. Foi um jogador que o contrato já estava acabando, se encerrou no Goiás em dezembro de 2024 e ele se transferiu de forma gratuita. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, das negociações do Lucas Andrino é que os contratos são maiores.
Na época que o Juninho foi contratado, ainda era naquela outra gestão do Goiás, com o Luciano Patiello, o Agnello Gonçalves ainda, para a disputa do Campeonato Goiano. E essa tendência de fazer contrato somente por um ano, sem cláusula de renovação, e aí, quando você começa a arrastar demais o negócio, o jogador acaba saindo. E, em geral, o Lucas Andrino ele consegue fazer alguns negócios com vínculos de 2 anos, negócios bem amarrados, como, por exemplo, atingir metas e ter o seu vínculo automaticamente renovado. Nesse caso do Juninho, eu penso que foi um nome que fez falta, tá? Para a temporada de 2025. Ainda jovem, 24 anos de idade, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se aceitaria um retorno do jogador, quem sabe, para o ano que vem. Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos, a casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser a oportunidade perfeita para criar laços. A sua nova bike te espera na Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, ali pertinho do Anel Viário. Além de pequenas manutenções, bikes novas e seminovas, tanto para adultos quanto também para crianças, peças e acessórios a preços acessíveis. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040, ou pelo Instagram, @Alternative Bike Shop, o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Beleza? Bora completar aqui então, já falei sobre o Juninho, um jogador que deixou o Goiás pelo menos pelas portas da frente, algo que não aconteceu, por exemplo, com o Everton Morelli. Vocês vão se lembrar aquela saída dele em 2023, o Goiás tinha uma opção de compra, ela seria paga, porém, simplesmente o Maringá não aceitou, queria mais, o próprio jogador, dentro da situação contratual, o Goiás ofereceu até mesmo um vínculo maior, e ele acabou ficando nesse vai, não vai, ainda pertencia ao Maringá. O Goiás acabou perdendo, entre aspas, o prazo, ficou receoso de fazer o pagamento como estava combinado e acabar perdendo o jogador de graça. Pois é, o tempo vai passando, ele jogou ali no Coritiba no ano passado, esse ano começa no Criciúma e agora está de volta ao Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí que fica aquele grande questionamento por parte do torcedor do Goiás e é verdadeiro, né? A dificuldade, às vezes, do jogador observar o óbvio, né? Por quê? O Morelli ele seria comprado pelo Goiás com um contrato longo. Assim, o vínculo novo dele seria de pelo menos 3 anos. Estaríamos falando aí de 2024, 25 e 26. Um salário maior do que ele recebe hoje no Maringá. E maior também do que ele recebia nos últimos meses, né? No Criciúma e no Coritiba. Compensa isso? Um jogador que estava bem, vinha de uma boa Série A, na época ainda tinha só 25 anos de idade, poderia até mesmo ter uma negociação bem-vinda, né? Ou até mesmo uma negociação maior com algum clube do exterior ou até mesmo aqui no futebol brasileiro, agora retornando ao Maringá na Série C. Ele jogou no próprio Maringá depois que deixou o Goiás no Campeonato Paranaense do ano passado. Não conseguiu ter um bom futebol, né? Das temporadas que ele teve na Série B, tanto nesse ano como também no ano passado pelo Coritiba, foi mais reserva do que titular, não conseguiu engatar uma grande sequência. Então, assim, fica o questionamento do torcedor também, e às vezes a gente fica chateado, né, com a saída, etc. Faz parte, mas geralmente o que espera, né, para esses jogadores que barganham muito, e principalmente a culpa é do empresário, o destino geralmente acaba pesando. O próprio Cauã, por exemplo, né, que deixou o Goiás pela porta dos fundos, hoje no Atlético, 21 jogos na temporada e nenhum gol marcado. Até vem jogando com frequência nas últimas partidas, mas é outro também que se estivesse aqui no Goiás, seria titular em uma Série A durante todo 2023, um vínculo longo, um salário maior, enfim, são coisas que é difícil de entender, né, essa saída pela porta dos fundos. Um jogador ex-Goiás, eu nem acho que esse saiu pela porta dos fundos não, mas está encostado lá no Corinthians, é o Hugo. Eu vi alguns de vocês se perguntando aonde que ele estava, se está jogando, se não está. Não está bem não, né? Apenas 13 jogos na atual temporada, sendo 10 deles na condição de titular. A última partida aconteceu ainda
no dia 3 de maio. O Hugo, quando ele deixou o Goiás, ele saiu de forma gratuita, o Goiás não teve o interesse na sua renovação. Foram 51 jogos pelo Corinthians no ano passado, nesse ano vem jogando menos vezes, tem vínculo até o final do ano que vem. Você pode deixar a sua opinião também sobre esses jogadores ex-Goiás, né, recentemente, se existe algum nome que você gostaria de rever aqui na Serrinha. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira também os nossos parceiros do canal, o link na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!